bem-vindos a mais um podcast da Tuga Network. Eu sou a Diana David. Eu sou o Nuno Martins. E hoje vamos falar sobre a animação. Connosco temos o Sérgio Martins, que é um animador supervisor na Spa Studios em Espanha. Olá Sérgio, gostávamos de conhecer um pouco do teu percurso profissional e académico que te levou até este grande estúdio espanhol. Apesar de não te conhecer pessoalmente, sempre ouvi falar de ti como um dos gêmeos da animação, porque tens um irmão gêmeo que também trabalha na área, não é? Sim, Conta-nos sim. um pouco da tua história. Como é que chegaste até aqui? Como é que foi primeiro o teu percurso académico? O que é que estudaste? E o que é que te levou depois? Por que empresas é que passaste até chegares onde estás hoje? Desde já agradeço o convite e é um prazer conhecer-te, Diana. Não te conhecia o Nuno já, mas O prazer é todo meu. tentando resumir o mais possível a história, porque já vão alguns anos. A ideia de querer ser um animador começou quando eu tinha mais ou menos 8 anos e era o dia da escola quando se está a perguntar as profissões que os alunos querem ter na primária. E a professora perguntou, eu acho que eu queria ser arqueólogo na altura, mas depois havia um colega que queria ser animador e eu fiquei do género, o que é um animador? Espera lá. Com 8 anos já havia alguém que sabia. Havia, foi um choque, fiquei chocado. Pensei, uau. O teu colega foi aí uma fonte. Foi, ele disse aquilo e eu pensei, uau, é isto que eu quero ser. Eu e o meu irmão, ambos, foi o dia da decisão. Depois desenhávamos sempre as animações que se via na televisão, fosse mais Disney ou mais anime, sempre fã de animação em geral. Animação no geral, pois. E depois, por volta dos 14 anos, tinha que escolher um curso de high school, como é que se diz? Secundária. Sim. E, e havia um curso na ETIC para secundária que tinha as classes normais da secundária e depois tinha as classes de animação e eu e o meu irmão decidimos juntar-nos, testar se realmente gostamos de animação ou não. E depois aos 18 anos comecei a trabalhar profissionalmente, nunca fui à universidade nem nada. Aliás, o primeiro trabalho foi com 17 anos para um professor nosso nas férias do verão e desde aí estou a trabalhar em animação. Depois estive em Portugal com alguns estúdios, mas vou só selecionar o mais importante, provavelmente foi a Bang Bang. Eu e o meu irmão trabalhámos por um tempo. Foi o começo da Bang Bang. Começámos com o Miguel Braga e decidimos. Depois nós os dois também trabalhámos lá. Foi a partir de lá que eu comecei a ouvir ti. Ah, ok. Quando é que trabalhaste lá já agora, Diana? O que é que estava a acontecer na altura? Foi na NutriVentures em 2010. Ah, ok. Sim. Depois nós saímos antes da NutriVentures começar, antes desse projeto grande. Sim. Mas estivemos lá a trabalhar durante uns anos, fizemos alguns videoclipes e alguns séries de televisão. Já agora, antes que me esqueça, desculpa, eu tenho que perguntar isto, porque na altura, quando eu estava na Bang Bang, mostraram-me uma animação que não sei se foste tu ou se foi o teu irmão que fez, ou vocês os dois. Sim, era exatamente isso, que eu vi uma miúda a pular e eu achei isto está maravilhoso. Isso está online, não é possível eu encontrar isso? Eu acho que deve estar online alguns, mas eu não faço ideia onde é que está. Mas deve ser a sucata então, que estás a falar. Sim, eu adorava que tu me conseguisses mostrar isso outra vez, porque eu já andei à procura, já foi há uns anos, lembrei-me disso e andei à procura. Está no site da Bang, acho que está lá no site da Bang. Ok. Provavelmente vais ficar desiludida. Claro, na altura pareceu bestial. Depois vais pensar, é isto? Ok. Não, pensei que fosse mais interessante. Mas eu já envio o link então a seguir, se quiseres. Embora o Nuno, parece que o Nuno até sabe como ter acesso, porque eu não tenho a certeza onde é que posso encontrar, tenho que pesquisar. Eu vou ver ao site deles e se não estiver lá, depois eu falo contigo. Ok. Mas pronto, isso era um projeto, por exemplo, que estávamos a desenvolver com a Bang Bang para o investimento do Estado, para o ICA. Para desenvolver as séries, mas acabámos por não conseguir investimento. Mas, entretanto, depois decidimos sair, eu e o meu irmão, estou a dizer nós sempre, porque tivemos o mesmo percurso, de sair da Bang Bang porque queríamos entrar no 3D, fazer algum 3D. E fomos trabalhar num estúdio que era Locomotiva, com o Miguel Mota. Que eu também conheço, também trabalhou comigo agora. Pois é. Trabalharam. Ele acho que ainda está lá nesse estúdio. Não, ele agora mudou-se para a Holanda. Não, a sério? Pois, já não falo com ele há algum tempo. Pois. Que cena, não fazia ideia. Mas trabalhámos na Locomotiva com 3D, foi a nossa introdução, entre aspas. Já tínhamos trabalhado em 3D há uns anos atrás, mas nada de especial. E decidimos fazer uma série de televisão em 3D. E foi com o Miguel. E depois disso fomos... O Foxy Mac foi nessa empresa?
Foi a Foxy Mag para animar para aí. Pois, E eu foi lembro-me de ver isso na mostra, ficar mesmo impressionado, Está muito porque a giro, eu vi sério. uns vídeos, acho que está no Vimeo. Algumas Pois, sim, dessas mas sim. coisas acho que está no Vimeo. em termos de animação, mais uma vez, não é assim tão bom. Foi um processo de aprendizagem Para e nível do que se Ah, pode esperar para uma série de televisão, acho que está ah, fixe. mais que bom, está mais que bom. aceitável, acho que sim. Está muito bom. Mas depois trabalhámos fomos para uma empresa de videojogos no Porto que é Big Moon Ah, Studios. sim, sim. E depois disso, depois houve uma altura em que a Big Moon estava a ter alguns problemas financeiros. Normal, a Big Moon está a crescer bastante, por acaso, e está a correr muito bem, mas na altura tinha que a malta ter uma pausa e eu estava a questionar a minha vida se queria ou não continuar na animação, porque não era assim tão fácil em termos monetários, etc. Não é fácil a vida de animador em Portugal. Pois, E estava a questionar se devia dedicar-me a outra coisa e nessa altura que ia ficar sem trabalho pensei, vou tentar utilizar este momento de pausa para fazer uma animação para trabalhar com as pessoas que eu gostaria de trabalhar um dia. E na altura era o vocalista dos Blink 182, uma banda, que sempre quis trabalhar com ele, então desenvolvi uma animação durante umas semanas com o Coelho, a mascote da banda, e o objetivo era tentar chamar a atenção dele para poder trabalhar com ele e correu bem. Depois ele quis trabalhar, fizemos uma curta-metragem e trabalhámos para ele durante uns anos com mais pessoal. Era uma espécie de estúdio improvisado com o Miguel Mota, por exemplo, a Karina uhum, Moraes, o Jorge, o Ricardo Blanco, mas era uhum. uma espécie de grupo de amigos. Tivemos a trabalhar durante uns anos até que mais uma vez estava a mostrar-se um bocado difícil de sobreviver em termos monetários. Fui para a Irlanda para trabalhar na Boulder Media, não sei se Boa, vocês boa. sabem. Estão lá muitos Sim, portugueses, Lá sim, muitos sim. portugueses. na altura que estava lá, acho que era a segunda nacionalidade com mais pessoas a trabalhar, acho que era portuguesa. Acho Ah, que a primeira sério? era, sim, a seguir à irlandesa e italianos. Acho que a terceira era portuguesa, já não me lembro. Ok. Mas eram para aí 12 ou 13 pessoas e agora ainda são mais. Só que era animação para televisão e eu estava a ficar um bocado deprimido porque não é nada. O que eu acho piada em animação não é animar tipo À cut pressa. animation Sim. e à pressa, não achava mesmo, não me estava a dar bem. Então Pois. decidi sair e durante 2 meses ou três dedicar-me a 3D e, entretanto, passado anos de ter acabado a nossa curta-metragem que fizemos para o tal tipo dos Blink 182, alguém postou online pirata, a Sim. curta. Ah, Ah, E na estás altura a falar do Poet? do Poet, sim, da Ah, curta-metragem do ok, Poet. ok. Mas alguém postou, ainda está alguns, alguém que não tem nada a ver com a produção, postou no Vimeo deles. E no dia Bem, em que aquilo saiu, há uns dias depois, há uns meses, de repente alguém partilhou num site de animação e comecei a receber muitas ofertas de trabalho, inclusive do Spa Studios, onde estou agora. que E fixe. Então epá, valeu a pena essa, essa sim, sacanice. mas valeu a pena, mas demorou tempo. Houve ali uns anos de, olha, isto não valeu para nada, ninguém quer saber. Pois. Mas de repente, quando alguém partilhou a curta inteira, parece que Sim, eu confesso que pagou o também vi. sacrifício. pois eu Isto também também vi. nesse Claro, Vimeo. na altura. Sim, não sei se era dessa pessoa, mas sim, foi no Vimeo que eu vi, sim. Deve ser, Não sei, tem animação. subtitles em espanhol, não sei se é. Ah, não me lembro. Eu não me lembro, mas olha, está espetacular. É mesmo. Bem, tenho Eu que agradecer bué à eu malta gostei. que ajudou, ao Miguel Mota, à Karina, na altura que juntaram-se a nós, nunca conseguíamos fazer aquilo sozinhos, Eu foi queria falar um bocadinho sobre. Ou nós queríamos falar um bocadinho sobre essa curta. Acho que está muito fixe. Está mesmo. Quanto tempo é que sério. dura A a curta produção? foi 2 anos de produção, mas esses 2 anos é incluído o guião, o Sim, desde a storyboard, tudo. É ideia ao produto final. tudo, sim. A única coisa que eles nos deram para começar foi um concept art da personagem principal, que nós depois mudámos um bocado para encaixar mais no nosso estilo, e um parágrafo com a história. Ok. Tipo, é mais ou menos à volta disto. E E foram depois eles que tivemos que fazer. financiaram tudo? Ou depois tiveram que ir à Sim. procura de outros. Ok. Não, eles financiaram tudo, mas muito do dinheiro, porque às vezes demoravam tempo os pagamentos, etc. Hum. Eu e o meu irmão acabámos por investir também algum dinheiro, que foi um grande sacrifício na altura, mas pensámos que podia valer a Imagino. pena. E conseguiram reaver esse investimento mais tarde? Ou não? Reaver é uma palavra muito forte, Foi um mas digamos investimento, que vá. foi um investimento, sim. Tá bem, tá Valeu a bem. pena. Eu ouvi dizer que muita da animação 2D dessa curta é animação vetorial, como se Uhum. fazia na Bang Bang. Sim, é E eu exatamente acho a mesma impossível como é que técnica. vocês conseguiram fazer tal Sim. coisa.
Porque aquilo Pois. tem tantas cores, tantas sombras, está tão Sim, detalhado. Vocês são Pô, doidos da Mas, cabeça. isso. Parece mesmo sair da Disney. Tipo, tu olhas para um Ah, frame daquilo e Obrigado. parece direto da Disney, se não melhor do que alguns filmes. A Não, sério. pois, isso Eu é olhei para aquilo, vi aquilo. Eu acho que vi demasiado. aquilo mais do que, pelo Conta-nos o menos, teu mais do segredo. que 3, Como 4 é que vezes, Não, 5 mas vezes. conseguiram? Estive a ver o aquilo. mais estranho é que nós nunca pensámos para já que atingíamos um aspecto tão interessante. Foi mesmo uma sorte de termos as pessoas certas juntas num grupo. Pois, Mas o mais estranho, nós pensámos antes de começar, vamos fazer isto com TV Paint, por exemplo, que é mais 2D Uhum. tradicional, ou vamos fazer vetorial com Toon Boom, ou vamos para o Flash. E chegámos à conclusão que, como nós tínhamos que animar 15 minutos, que era o inicial, em 2 anos, Pois. tínhamos que ter uma ferramenta que estávamos muito habituados, eu e o meu irmão. Então, durante o tempo inteiro, e mais 3 ou 4 animadores, mas muito pouquinhos planos, foi quase tudo animado só por uma pessoa. Então tinha que ser uma ferramenta que fosse mesmo muito familiar. Foi Tenho engraçado vontade perceber que a mesma ferramenta que usávamos para fazer cut animation para televisão era a melhor, acabou por ser a A melhor. melhor forma. Fogo. Mas não me perguntes nenhum truque, não sei, eu animei exatamente igual ao que nós fazíamos na Bang Bang, Então, mas com um bocadinho tenho que mais. vos tirar o chapéu porque é mesmo impressionante pensar Mesmo. naquele trabalho todo de mexerem em vetores ponto a pontinho para se poder ter Sim, os vários exatamente. desenhos e Yeah, vocês yeah, yeah. não só fizeram o desenho como ainda têm Uhum. aqueles sombreados e aquelas Sim, sim. luminosidades. Isso depois tem muito a ver com máscaras, mas isso é o trabalho da Karina Moraes, que ela foi a compositora. Mas já trabalhei com a Karina Moraes e a Karina Bringuilho num projeto Ah, pois é isso, eu conheço Da há banda, 2 não é? anos é também. isso. Ah, tá. Não, era outro projeto que ainda não saiu, que deve estar aí a sair agora, que Claro. eles estão a acabar. Mas já trabalhei com as duas Karinas ao mesmo tempo, por acaso. Ok. Mas neste caso era a Karina Moraes e basicamente ela é uma estrela em termos de composição e de pôr uma imagem feia com bom aspecto. E ela pedia-nos layers e dizia o que é que precisava. E O depois fazia animador a magia. exportava e ela transformava aquilo em algo que tivesse piada a olhar. Foi muita sorte, dávamos muito bem e também é muito fixe o Miguel Mota e a Karina encaixarem no nosso estilo, porque não tivemos que andar muito tempo com retakes ou nada disso. Foi um trabalho que fluiu muito facilmente mesmo. E o 3D também flui muito bem com o 2D. A mistura está muito Pois, bem conseguida. isso é muito do trabalho da Karina e do Miguel, mais uma vez. O 3D tivemos muita ajuda também do Jorge e do Marco Peixoto, em termos de modelação e de rigs, mas o Miguel era o technical director. Ele é que fazia, assegurava-se que tudo funcionava e a Karina metia tudo a colar no final. Não está tão bom como queríamos, honestamente. Há sempre aquela coisa Meu de olhar e Deus, pensar, não oh, está só tão vejo os bom como defeitos. queriam. E não está mesmo, Fogo. não está mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando penso nas condições, não sei como é que Está fizemos aquilo. está impressionante, Mesmo, está com está uma boa mesmo. qualidade. Eu Obrigado, acho que pessoal. foi dos melhores projetos que eu vi em Portugal. Assim, com. Sim, eu acho que estão Pois, ao nível de um projeto americano, mesmo, por Sim, acaso é. depende muito do que é que se considera bom ou não, porque em Portugal há filmes de autor que sim, podem sim, ser sim. considerados muito melhores em outros aspectos. Ah, Pois, Depende. sim, sim, também tem a ver estamos a com falar em termos gosto. comerciais, em termos de lucro Sim, sim. comercial, que no fundo é aquilo que eu aprecio mais até. Eu não sou Exato. muito Ok. fã de filmes de Bem, autor. Uma questão muito chata, por exemplo, no Pod é que a história era muito mais interessante, mas nós começámos por animar as sequências de ação porque não tínhamos os diálogos gravados dos atores. Hum. E depois, de repente, tivemos uma surpresa a meio em que já não havia diálogos, nunca recebemos os diálogos dos atores, tivemos que tentar arranjar uma forma de contar a mesma história sem diálogos, mas já era tarde demais, então a história inicial acabou por não ser contada. uhum. É quase só uma sugestão da história que está lá, mas acho que é o suficiente entretenimento para 15 minutos ou 12, agora acaba por ser 12 ou E 14. não houve possibilidades de continuar com o projeto e de fazerem um filme Não, o projeto em termos de como é que se diz? Quando uma finalização? personagem. Não, não é merchandise, quando tens uma personagem tipo Mickey ou. IP ou Como? o IP Yeah, o IP. Ainda estão a desenvolver uma longa-metragem de filme, tem livros a sair, banda desenhada,
e quem sabe no futuro uma longa-metragem de animação. Ainda ok. está a ser falado, só que eles querem começar por os livros e por a longa-metragem pega. a ver se pega, sim. E depois passar para a longa-metragem de animação é como, tipo, contar partes que o filme de imagem real não conta em animação, na longa de animação. Uma coisa que vai demorar uns anos até... Daqui a Demora 10 anos tempo. a gente fala então, está bem? Pois, é mais ou menos isso. Já agora deixa-me só fazer uma pergunta. Em relação àquela introdução antes do início da curta, quando tu vês aquele personagem a correr, Sim, sim. é tudo 3D, não é? Aquilo. Sim, isso é tudo 3D. E esse personagem é o tal Tom, é o tipo da banda. Ok, ok. É que É. está mesmo espetacular. Tu ali começas logo. Espera, que é isto? Deixa-me cá. Tu não Ah, consegues tirar os olhos logo ali. boa, boa. Mas isso, man, esse foi. Já a equipa funcionava muito bem, esse correu muito bem, porque foi quase tudo à primeira que saiu bem. Pô, Foi um bocado a prova de que até podíamos ter algo a funcionar a larga, em escala grande, se fosse necessário, mas mais uma vez não havia dinheiro para manter a coisa a andar. limitações. Sim, tivemos que parar com. Foi bom. E um dia havemos de voltar a trabalhar juntos. Sim, espero que Sim. sim. E depois Façam convidem-me, isso. está bem? Tá bom? É, a mim também. Esse não me esqueço, já tenho duas pessoas para ajudar. É isso. E então depois começaste a receber e-mails, propostas de trabalho e Sim, contactaram para a SPA. Como é que foi isso? Conta-nos. sim, foi Como é um que foi esse e-mail processo? diretamente Já agora é melhor explicar que eu sempre fui fã do Sérgio Paulos. Isto não foi Uhum. ao acaso. Desde que ainda acho que era Animagic, o estúdio do Sérgio Paulos, que eles lançaram um trailer de uma chamado Giacomo's Secret. Já Uhum. tipo, há mais de 10 anos, eu ainda tinha para aí 22 anos ou algo do género. E eu fiquei, uau, e Yeah. se eu pudesse um dia trabalhar, eu já seguia o Sérgio Paulos na animação do Dr. Doppler, que é do Uhum. personagem do Treasure Planet, e ele era um dos animadores preferidos. É provavelmente ao lado do James Baxter, é um dos meus animadores preferidos e o Glenn Keane. Sim. Então sempre quis trabalhar no SPA. Yeah. Mas depois um dia estava a trabalhar numa animação 3D para o 11 Second Club, por acaso, e recebi um e-mail do Sérgio que eu fiquei, não, isto não pode ser. Eu lembro-me de ver Tu o ganhaste título. esse concurso, eu também vi. Eu sou uma Sim. stalker, como podes ver, eu conheço tudo aquilo que tu Ah, dizes. se eu conheço, tu fizeste o teu trabalho de Somos casa. teus fãs. Ok. Mas, sim, ganhei, só que por acaso não era nessa que eu estava a trabalhar. Estava a Ah, trabalhar ok. noutra, depois de ter ganho, mas que nessa altura o que eu estava a tentar era desenvolver o 3D o suficiente para ir para os grandes estúdios. Sim. E quando estava a trabalhar numa dessas dos testes do 11 Second Club, recebi o e-mail do Sérgio Paulo e outros e-mails, muitos, até da Blur, por exemplo, Que fixe. Ah, que fixe. muitos. Eu fiquei admirado até com a reação, pensei que nunca justificasse, né? Mas o Sérgio Paulo, o e-mail dele foi o que mais me chocou. Eu lembro-me de estar o meu irmão ao meu lado e eu virei-me, não faço ideia do e-mail que recebi agora, de quem é que recebi o e-mail. E era o Sérgio a dizer que gostou muito da nossa curta, do Paul Anderson, e que queria que o meu irmão fosse Head of Story, da longa-metragem que estão a fazer agora, e que eu fosse supervisor de animação. E obviamente que nós até dissemos na altura, acho que não estamos prontos para aí, mas ele disse que via potencial em nós e pronto, e cá estamos nós a E como é fazer que está a isso. correr? Como é que é o ambiente no estúdio? Não, o estúdio, em termos de pessoas, é um dos melhores estúdios que trabalhei, sem dúvida. O Falam todos em pessoal espanhol ou em inglês? Não, toda a gente fala inglês, algumas pessoas falam espanhol, mas eu já não falo português ou espanhol, ou seja o que for há muito tempo. Geralmente passo o dia todo a falar inglês. Ok. Tenho a Mas dizer a que o teu onda. sotaque continua muito bom. Ai, obrigado. Mas a onda da malta, mesmo bem, não me posso queixar, é mesmo um estúdio muito fixe. E eu chego atrasado quase todos os dias e ainda não me despediram, por isso é boa onda, não É posso porque queixar. gostam mesmo de ti, então. Sim, ou então estão com receio que se eu seja despedido, o meu irmão também vai embora e se calhar eles gostam do meu irmão mais. Então vale a pena ter um irmão gêmeo. Não, mas tem corrido muito bem mesmo. Até me admiro com o facto do Sérgio ter confiado na altura e ele viu coisas que eu não pensei que pudesse fazer, mas agora estou a perceber que ele percebeu que estava à altura. É muito fixe ver que já passaram quase 2 anos desde que estou cá, 1 ano e Já. 8 meses, acho eu. E não podia te pedir melhor. Até já estou a pensar, isto vai acabar um dia. Que pena. Não vai nada, a seguir começa Não outro vai, não projeto. vai. A ver, se começasse era fixe.
Que conselhos é que podes dar a quem está a ouvir que gostava de ir trabalhar aí para esse estúdio, por exemplo? No espaço, Sim, depende sim. muito de qual é do departamento, mas se for para a animação, não há nenhum conselho muito útil a não ser é preciso uma reel que chame mesmo muita atenção, porque nós recebemos provavelmente 500 reels, que, até mais, mas pelo menos 500 que os supervisores olharam, porque antes dos supervisores há outro filtro. E há pessoal que é ridiculamente bom. Tens de destacar mesmo. A equipa de A animação competição é grande. é mesmo. Eles são. Há pessoal aqui que é tipo, é chocante. São todos muito jovens. Acho que não há ninguém, ou a maior parte, tipo 90%, tem menos de 30 anos. E muitos deles é à volta de 25 a 27 anos. E é chocante. São todos muito bons. Por isso, para entrar no departamento de animação, a única forma é ter uma reel que surpreenda a malta. Não há outra forma mesmo. Tem que se chamar a atenção. Mas depois há outros departamentos que até agora está a começar. Está a começar. Por exemplo, estão a chamar muita malta para Ink and Paint e para Shadow and Lighting. E estão à procura de pessoal que nem sequer tem muita experiência, porque são departamentos novos, nunca existiu Shadow and Lighting, e pode haver malta que queira testar coisas novas. É uma boa altura para enviar reels para juntar em departamentos menos conhecidos, mas que é uma boa forma de entrada. Boa. E como é que é viver em Espanha? Para mim, eu não sei se sou a melhor pessoa, porque eu passo quase todos os dias, vou sair à noite e beber cervejas, e eu gosto mesmo desta onda os espanhóis ficam a pé até à 1 da manhã, até ver as famílias andam de um lado para o outro. Mas eu não sei, depende do estilo de vida, do que é que cada pessoa gosta de fazer. Eu encaixo, gosto mesmo. Sim, para mim tem sido, não posso mesmo queixar até do estilo de vida, porque encaixa muito no que eu gosto de fazer. Quando acaba o trabalho, é muito difícil para mim ir para casa diretamente, e aqui em Espanha existe a cultura de o dia começou, basicamente, Sim, pois quando é. sais do trabalho. E isso para mim é o ideal. Mas há pessoas que não gostam tanto, há pessoas que gostam mais de acabam de trabalhar e vão para casa e descansam e acordam cedo de manhã e fazem a vida de manhã, por exemplo. De Espanha, a parte boa de Madrid é que encaixa para qualquer tipo de estilo. Exato. O Spa Studios era no centro de Madrid, agora é um bocadinho nos arredores. Chama-se. Como é que se chama a área? É Valdemarim, Flórida. Mas não é muito longe do centro. Do centro, boa. E tem um autocarro que leva a malta de manhã do centro para o estúdio, e depois à noite leva a malta do estúdio para o centro da cidade. É boa onda, mesmo. Muito boa onda. Então pretendes manter-te aí, enquanto puderes, vais continuar a trabalhar. Ainda tenho vontade de ir ver como é que são os estúdios na Califórnia, da Disney ou a Pixar. É o próximo passo agora. Sim, não me importava muito, mas se continuar a haver projetos com este aspecto que está a haver no SPA agora, é aquilo que tu queres. É difícil de decidir. Neste momento é difícil se tivesse uma possibilidade de ir para a Disney ou continuar no SPA, não é assim tão fácil decidir, porque é 2D, animação 2D de alto nível. O pessoal depois vai ver quando sair. Estamos ansiosos para ver. Por vezes acho que se encontram alguns testes na internet, não sei se são da curta antiga. É do trailer, e provavelmente são testes de personagens quando ainda estava em desenvolvimento. Não é o aspecto que temos agora, não são as personagens, mas existem alguns testes online, é verdade. Mas agora está um bocadinho diferente. Acho que está melhor. Eu ia te perguntar se o objetivo do filme é ficar com o look, é uma animação 2D para ficar com o look 3D? Não, a questão, o Sérgio, quando perguntam isso ao Sérgio Paulos, né, o que ele diz é nunca é para copiar 3D nem nada disso. O que ele pensa é, se nunca tivesse havido a ferramenta 3D, em que direção é que ia evoluir a animação 2D? E é isso que ele pensa. O que ele pensa é, porque é que não vamos trabalhar cada frame como se fosse uma ilustração? É só isso que ele pensa. Cada frame é como se fosse uma concept art, entre aspas, um bocadinho mais detalhada. E esse é que é o objetivo, é fazer algo que tenha um aspecto em que tu podes parar um frame, e é quase isso mesmo. Quase todos os frames tu podes parar
e tem um aspecto de uma pintura, de ilustração, de livros ou qualquer Pode coisa. ser 3D, pode não ser, está ali É o que for, ele nem pensa muito Exato. nisso, não é tentar que pareça 3D, ele nunca pensou nisso, é tentar só fazer com que cada frame seja uma ilustração, é a ideia. Pois é, quando eu vejo os testes, eu vejo o processo todo desde o rough até ao fim, até Sim, estar sim. finalizado, e quando chega àquela parte que não está a pintura digital, eu fico, parece mesmo aquele look de algo que agora neste momento não é muito visto, É verdade, é não verdade. é? Sim, é um estilo bastante original, sim. Sim, é muito fixe. E isso é o pessoal que são os art directors de cada estúdio, é o Marchi e o Shimon. Isto é pessoal muito pró mesmo. Aliás, toda a gente no estúdio. Nós temos todos os dias a forma de. O estúdio trabalha com um software que se chama Shotgun Sim. e Ok. vocês conhecem, ok? Quando alguém acaba uma teste, uploada para o Shotgun. E automaticamente toda a gente no estúdio vê. A cada 10 minutos tu vês algo que é tipo, oh meu Deus, como é que esta gente são génios? Em todos os departamentos estás sempre surpreendido. Espetáculo. É inspirador, mas ao mesmo tempo é um bocado estressante. Porque puxa-te bué para fazeres melhor. Nunca estás relaxado, digamos. Pois, parece que não podes parar, tens de estar sempre. Está sempre, cada animação nova que vais fazer parece que é o último teste. Tipo, nunca ficas. Mas no bom sentido, ninguém vai ser Sim. despedido. Mas sentes sempre que tens que dar melhor, que nunca é o suficiente. E deves ter alguns momentos que deves entrar assim um bocadinho em bloqueio, não? Há muita gente que tem fases até de semanas de seguida de não conseguir. Bater com a cabeça na parede. Yeah. Mas isso é um bocado ajudar uns aos outros. Às vezes são os outros, às vezes somos nós, e o pessoal tenta reparar e dar uma mão quando vê que alguém está com um bloqueio. E como é que é ser supervisor? És supervisor de Sim, animação? de animação sou eu e mais 3 supervisores. E em que é que Um deles consiste esse trabalho? O que é que vocês fazem exatamente? é diferente de 3D num aspecto, porque cada um de nós tem uma personagem, mas a ahm, o principal dever é assegurar que a personagem pareça, por exemplo, a minha personagem, que é a personagem feminina, chama-se Alva, assegurar que parece que foi animada pela mesma pessoa, todos os animadores que trabalham nela. O supervisor é o filtro que torna todo o trabalho de diferentes artistas como se fosse mais homogéneo, e não só isso, no dia a dia é suposto ser antes do Sérgio Pablos ver, antes do realizador ver, assegurar que quando o animador exporta o resultado final está ao nível ou está dentro do que o Sérgio Pode crer, sim. espera. Sim. Sim. Porque já trabalhámos há mais tempo com o Sérgio e acabamos por já perceber, os supervisores acabam por ter uma melhor noção do que é que ele quer e estamos em mais reuniões, etc. E então o trabalho é o animador faz o primeiro rough, o supervisor começa logo por dizer isto aqui está um bocado fora da personagem, ou o Sérgio não gosta assim tanto deste tipo de acting, ou é muito cartoon, ou pouco, e é um bocado direcionar o animador o mais possível para quando ele mostrar a versão rough, está dentro do que o Sérgio quer. E depois em termos de tie-down é quando um rough é aprovado, tem que se fazer depois a animação a mesma, mas um bocadinho mais bem desenhada, que é para ter tudo em proporção, etc. Exato. E na fase de rough é mais o acting, a ideia e o estilo de animação. Na fase de tie-down é assegurar que o desenho da personagem está de acordo com Com o model sheet e com o model sheet, etc. Mas diariamente o supervisor é uma dor de cabeça porque todos os animadores que trabalham na tua equipa com personalidades, com estilos de animação, e depois tens que também lidar com a produção a pressionar bué com as deadlines e com animadores estarem atrasados, etc. E depois quando chega à parte de falar com o Sérgio Pablos, se a coisa não correu bem, o plano não está bom, ele vai olhar para o supervisor muitas vezes como responsável. Não é fácil, é preciso gerir muita coisa. E no meio disto tudo, ainda nos pedem para animar ao mesmo tempo. Nós continuamos a animar como Era isso que sim, também ia perguntar, sim. E isso é que te complica bastante tudo, porque se fosse só supervisar ou só animar, eu acho que era um trabalho normal. Mas fazer as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes estou completamente queimado. É muito difícil gerir. Mas gosto bastante, estou a gostar mesmo. É um bom Não, desafio. é um grande desafio, só que há dias que eu penso, quem me dera ser só animador, na vida é tão mais fácil mesmo.
O pessoal pode não perceber, pode ser fixe dizer que se é supervisor, mas é uma grande responsabilidade mesmo, é uma grande dor de cabeça. Não é muito fácil. Sim, são muitas cabeças em jogo. Tens de estar sempre a ver, tens de estar sempre São a muitas controlar cabeças o e que é que depois a culpa é sempre dele. Pois, esse é que é a cena é, se o animador é mau, tem um mau resultado 3 vezes seguidas no mesmo plano, aí a culpa é do supervisor, sem dúvida. Porque uma coisa é falhar uma vez e o Sérgio dizer não é bem isto que eu queria, é mais aquilo, ou depois vai o segundo teste, ainda não está bem lá, mas se a terceira vez que se mostra um RUF não está na qualidade necessária, o Sérgio vai sempre olhar para o supervisor e perguntar então o que é que se passa. E esses momentos tu não queres que isso aconteça. Pois, É o momento em que tu pensas, eu não consigo fazer isto. Mas acontece de vez em quando. Mas eu não posso mesmo queixar. Bem, tem corrido muito bem para mim. ainda bem, E não ainda sei bem. se podes dizer que programas é que usam. É tudo em Toon Boom. Toon Boom. Sim, o Toon Boom tem um E desenham contrato. diretamente lá ou fazem primeiro roughs em papel? Não, é tudo Ah, digital. há animadores que fazem alguns roughs em papel, mas desde o momento que se mostra algo ao Sérgio, Já é é sempre digital. digital. Porque a pipeline é toda digital com um software e há animadores que criam animar em 2D. Nós temos, por exemplo, um dos supervisores, que é o Charlie Bonifácio, trabalhou em filmes como Mulan e Vale encantado. só para explicar o quão já esta gente anda a animar há Sim. anos, é em papel. E depois Sim. chegam aqui e têm que passar para digital e há sempre um Yeah. bocado de Custa. conflito. Yeah. Então eles tentam sempre puxar para poder animar em 2D, mas acabam sempre por não conseguir. Mas há Pois. um caso à parte disto tudo que é. Dois casos, aliás, temos um animador a trabalhar nos Estados Unidos que é o Matt Williams. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um Fazemos nome grande estranho. animador mesmo, é tipo um dos melhores 2D. E, e ele trabalha em papel e depois digitaliza e mete no Toon. Mas é o único caso. E agora o James Baxter talvez vai ajudar em alguns planos. Mas vocês Também trabalham então com freelancers de fora, é isso? vai haver mais, mas é só quando são mesmo muito bons, Pois quando sim, vale a sim, sim. pena. É, Se, pois, for, se não forem tipo o nível dos melhores, o Sérgio prefere pessoal Sim. cá claro. no estúdio, claro. Pois, pois. Mas há certos animadores que tu vês a real e pensas, ok, não faz mal se eles trabalham à distância. Eles fazem um bom trabalho de certeza. Exato. Mas Compensa. vocês não estão a pensar, malta, se calhar juntar-se aqui? É preciso artistas, eles andam à procura de artistas em alguns Eles não departamentos. querem abrir uma sucursal cá em Portugal? Olha, isso é que era. Isso é que era, se calhar até para mim. Pois. Vinhas para aqui Tinha mandar nisto tudo. iniciado. Ah, olha, se calhar se o estúdio crescesse, vou sugerir ao A Sérgio. mão de obra é mais barata. Projeto. E o Sérgio não está muito por perto, por isso os dias são mais relaxados. Podemos descontrair diariamente. Essa produtora, não sei se estou enganado, não começou com o LCD, Eu acho não que está relacionado com o sim, LCD e eles, Noturna. O eles Noturno querem eu conheço trabalhar. o Elfida. Na Noturna trabalharam, mas como não era tipo fazer animação para outro estúdio. Também Ah, eram ok, ok, subcontratados, sim. ok. Sim, sim. E também no LCD e num filme chamado Os Três Rei Magos. Acho que Ah, sim, era. sim, sim. Sim, isso foi um bocado a origem. E foi nessa Uhum, altura que o Sérgio transformou. O estúdio não era do Sérgio, era de outra pessoa, Animar Rick. uhum. E o Sérgio Ah, comprou o estúdio, mais ou menos, não foi bem comprar, foi um negócio qualquer. E depois decidiu transformar no estúdio dele, que já então, estava a funcionar, já tinha algum andamento o estúdio. Então ele decidiu, vamos usar o que já está construído, mas chamar-lhe uhum. Sérgio Paulo's Animation. E Ok. Eu ia perguntar a origem do nome. Agora sei. As se pá, é iniciais do nome Sérgio dele, Paulo. sim. Isso Eu deve. tenho aqui que tu fizeste o Animation Mentor. É verdade, só que eu fiz até à parte da. Primeiro, os 3 meses é tipo bouncing ball, walk cycles, etc. E depois tens uns exercícios de física, só dos corpos a mexer. E depois eu parei aí, não porque eu Ok. queria, mas porque comecei a trabalhar na curta do Paul Anderson, me E porque tirava. não precisavas de mais. Se Pois, calhar. se O calhar já estava mais sentido. chato é que eu comecei o Animation Mentor para chegar às classes de acting. Esse era o Pois. objetivo. Mas as outras até eram um bocado aborrecidas porque era as cenas que Era toda a os gente sabe, né? inícios. Era o básico, É sim. básico. Mas tive que parar antes de chegar ao acting, que até hoje sempre pensar que desperdício de dinheiro acabei por pagar. Porque tive que pagar algumas 6 classes que não acabei por não só ter para aí 3. Ah.
Mas, Ok. mas ainda assim valeu a pena. Conheci pessoal E fixe na aprendeste a escola. mexer no software e tudo. Exatamente, essa é que é a principal coisa. Até no Port Anderson animámos com Maya e com XSI e se não tivesse tido as aulas da cena básica ia ser uma desgraça. Um Então XSI faz que toda agora a já pena. ninguém usa. Hein? Não, acho que É não. ver Está Talvez morto o isso. Miguel Mota ainda use. Não, ele também acho que já está a fazer conversão. Eu também usava, já chorei É. muito. Já estás pronta para o Maia ou é outro? Vai para o Já, Blender. já, já, já. Ah, ok. Não vais para Eu... o Blender, Diana. Estou em fase de Como? decisão ainda. Pois. Uma, E uma cena livrais. interessante é que tu aprendes com diferentes softwares, aprendes diferentes truques que depois aplicas noutros softwares. Ah, Até animando em 3D, aprendi certos truques que nunca na vida ia aprender se sempre animasse em 2D e agora aplico em 2D. Coisas como pensar em axis, Ah, tipo X, Y ou Z na rotação da hum, cabeça. sim, sim. Mudou completamente a minha forma de pensar como anime em 2D, só o facto de ter aprendido um software diferente. Por isso, até é bom que tenhas que andar de software em software. Dá-te yeah. muito mais. Acho que ficas mais rico como animador. Sim. Tu Pelo também te menos adaptas mim. muito bem em qualquer programa, não é? Tens, Eu não costumo queixar muito, há pessoal que se queixa bem. Não é assim tão difícil para mim aprender um software novo, Na minha mas opinião, a parte da animação até nem é muito complicado porque as coisas não é, acabam não por ser é. parecidas umas com as outras. É só preciso segurar onde é que está a ferramenta que É, mudou de sítio. é só saber Ah, os shortcuts, o resto, não é assim. eu acho que o resto da parte de modelação e de rigging é que Sim, complica, e é, sim, até de render, de iluminação, complica um bocado mais as coisas porque tudo muda completamente ah, às vezes. completamente. Bem, os rigs acho que têm mesmo coisas muito diferentes e tá. provavelmente a iluminação deve ser cada software. Os conceitos estão lá, mas a forma de fazer, de É atingir o mesmo isso. resultado deve ser Uhum. muito diferente. Pois, em Portugal tem que saber sempre um bocadinho tudo. Yeah, é verdade, é verdade. Vocês estão a trabalhar aonde já agora, malta, agora, nesta fase? Eu estou na Diana, Elusive Studios, Ah, eu ok, estou a ok. que era onde o trabalhar, Miguel estava a trabalhar agora, até Ah, yeah, agora. yeah, yeah. eu Fixe, estou a fixe. trabalhar com a Rita Coxinho, não sei se conheces, Eu já ouvi o nome, mas não estou a ver. numa empresa que se chama Modo Múltiplo. Estou a trabalhar numa série pré-escolares em Ah, Anime ok. Studio, em Morro. Em Morro? Ah, ok. Eu Voltei um ainda cheguei a usar bocadinho. uma beca ao Morro há muito tempo atrás. Nem sabia que ainda existia o Morro. Depois eles até mudaram de nome, era Anime Studio. Não, primeiro foi Morro, depois passou a ser Anime Studio, agora Yeah. voltaram a chamar Morro para não Mas se Ah, aquilo parece estar confundir muito com. fixe. Eu nunca experimentei esse programa, mas tenho É visto. mesmo muito intuitivo aquilo. E dá boa, para boa. animar agora em tradicional Tenho visto também, que que eles eles já têm têm. crescido e que têm Boa. estado. Acho que é uma boa concorrência ao Toon Boom. E aí Ah, depois dá para boa, boa. misturar Parece. um bocadinho várias coisas. Dá para Sim, olha. usar vetorial, PNGs. Eu cheguei Isso é mesmo a fixe. usar aquela técnica da Bang Bang, não é? Do Aham. Corel. Cheguei mesmo a exportar imagens de lá e colocar no Anime Studio e E aquilo funcionava? funciona muito bem, sim. Ah, E boa, dá, olha, e não dá para sabia. fazer, criar o personagem lá, Bem, rodar, agora falaste fazer em Corel e tive um flashback do quão difícil era desenhar em Corel, porque minha vida agora é tão fácil, é só desenhar com sério. uma. Eu já não me lembrava da struggle, como é que se diz, do esforço que era Sim, uma pois. pessoa. Mas, Agora mas disseste Corel, tive um grande Não, flashback. agora tens Onion Skin, consegues ver tudo. Ah, ok. Os tempos mudaram, já não é Mas tão, não tão achas que estressante. dá muita jeito aquela técnica? Por acaso eu às vezes sinto que quero fazer assim uma coisa rápida, em tradicional, e vou sempre dar ao mesmo, que é aquela técnica da Bang Bang, do Não, Miguel. completamente. E a cena é. Por isso é que fizemos o POT com essa técnica, porque acabamos por chegar à conclusão. Se fosse para se chegar a uma qualidade de acting, a grande diferença do Corel que não dá para fazer tão bem é o acting, porque tens que ter mesmo muito controle das subtilezas do desenho em acting. Mas para cenas normais de animação ou de ação, Uhum. acho que é mesmo uma ferramenta muito boa essa técnica da Bang Bang. É Não, na complementando altura com. não gostava nada, mas provou ser Pois, mesmo muito útil. sim, e vocês ainda usaram durante muito tempo, não foi? Sim, Essa técnica é fixe porque tem uma curva de aprendizagem muito curta. sim, É. acho que com o Qualquer um pode estúdio aprender. é isso. Uma pessoa chega ao estúdio, durante uma semana ou duas, ficas a saber como fazer. Uh, Não, Miguel, estamos aqui a falar bem de ti, hein? Pois,
Temos que entrevistar o Miguel também. Por acaso isso era fixe, porque não faço ideia do que é que o Miguel anda a fazer agora. E assim Mas ficava gostava a de dizer, saber. Miguel, já sabes, és o próximo. Miguel, eu lembro-me de trabalhar lá na Bang Bang e de ter a soundtrack metal. Era sempre a música metal atrás. Mas foi fixe, até tenho que agradecer ao Miguel aqui que, num certo sentido, ajudou-nos bem a arrancar na carreira, porque manteve-se connosco durante muito tempo. Foi fixe, foi fixe. Em relação à ética, na altura que tu tiraste o curso, Sim. muita gente naquela altura saíram dali muitos prodígios, não é verdade? Saíram alguns. Foi no mesmo ano, não foi? A Nádia, a Estrela. Não foi no mesmo ano, mas Não foi em cursos muito perto uns dos outros. Foi no nosso curso havia algum pessoal muito bom, depois a seguir foi a turma da Estrela, da Nádia, do João. Eu não me lembro é isto que eu não me lembro de certo, se o João era da turma da Estrela e da Nádia, mas seja como for, e outros também, e o pessoal que está agora na Boulder, muita gente que foi nesses. Houve ali uma fase de. João, que João? O João Silva? João Silva, sim. Também teve na ETIC, está bem. Também, e foi no curso a seguir ao nosso. E eu lembro-me na altura até de ver as coisas dele, mas tipo, percebe, percebe a coisa. Mas sim, houve ali uma fase. O que é que achaste do curso de ética na altura? Não, a questão é que para curso de secundária, acho que para mim não podia pedir melhor, porque é mesmo, é tudo para o pessoal que está a começar. Aprendes tudo um bocadinho, aprendes as bases básicas de desenho, de animação, Tu começaste mesmo aí com o teu irmão, ou já tinhas começado a fazer testes de animação? testes de animação, mas em casa, nem era com softwares de animação, era tipo a tirar frame a frame de fotografias de desenhos e a pôr num software qualquer de edição de vídeo que só dava 4 frames no mínimo, coisas desse género. Mas eu não percebia mesmo como é que se fazia oficialmente. E a ETIC deu durante os 3 anos todas as bases que precisava, em termos de mesmo de bases, aprender tudo. E os professores eram muito bons, era o Suspiro na altura, o Campelo, o Armando, e olhando para trás, não há dúvida que para a secundária tem tudo o que era preciso. Agora eu não faço ideia. Era para IKEAs e pronto. Sim, voltava a fazer o mesmo. Sim. Boa. Mas eu não sei se ainda está o curso na mesma, se está diferente, nunca mais ouvi falar do que é que se está a passar. Não. Se bem que a Diana acho que deu um workshop lá há pouco tempo. Dei só 3 aulinhas lá. Iniciação ao Toon Boom. Ok. Mas ainda é curso de animação de 3 anos, de tudo na mesma? Eu não estou muito bem informada disso, que eu fui lá por convite, fiz o que tinha a fazer e fui-me embora. Mas o que eu sei é que eles agora têm cursos de 1 ano que não têm nada a ver, não são equivalentes a nada. São cursos de 1 ano e depois tens cursos de 3 anos, que devem ser esses que dão equivalência ao 12º. E onde eu dei as aulas era só de 1 ano. Ok. Vocês não tiveram na ETIC, então? Eu tive, mas foi só, não foi um curso desses com equivalência, foi só dois anos de animação, animação avançada de 3D. O espaço nem era naquele sítio, naquela sede, era noutro sítio. Era em Santos, tinha que se andar um bocado ainda. E aquilo na altura ainda estava muito no início. Pronto, eu acho que não correu assim tão bem quanto eu queria, mas acho que agora as coisas entretanto foram evoluindo. Eles na agora, altura, para além da ETIC, já passaram muitos anos. Para além da ETIC, agora também têm a EPI. Pois. Sim. Eu lembro-me da EPI existir na altura, mas era muito raro ouvir falar da EPI. Mas lembro-me que existia qualquer coisa, só que deve ser diferente, se calhar a ETIC é mais tecnológica. Sim. Que eu me lembro havia qualquer coisa dessas. Sim. Bem, sim. mas tenho saudades por acaso da ETIC também, já não falo com os professores há uma data de tempo. Também não posso. Uma coisa que foi muito boa na ETIC foi que deu-me os contactos, foi através dos professores que tive os meus primeiros trabalhos. E até o Miguel Braga, por exemplo, foi através da ETIC que ele perguntou lá pessoal que estava livre para fazer animação, etc. Ou seja, se não for por nada mais, pelo menos os contactos ajudaram bastante.
Sim. Conheces muita gente da área e é uma boa forma de entrar na indústria. Tu trabalhas tanto em 2D como em 3D. Tens preferência? Se tiver que escolher Sim. prefiro 2D, obviamente. Ok. Mas, obviamente, quer dizer, não é assim tão óbvio. Mas a grande diferença é quando estou a animar em 3D, é possível ir muito mais longe com o acting. É possível fazer subtilezas muito mais interessantes e a personagem ganha vida de uma forma que não se consegue no 2D. Mesmo que eu animasse com um pixel por linha, de espessura de linha, eu não consigo, por mais que tente, ter o mesmo nível de informação de detalhe, porque nós só temos, não sei, para desenhar um nariz, 4 linhas, para desenhar uma boca, algumas linhas, e acabamos por não conseguir atingir certas nuances. Por exemplo, vendo este filme Os Incríveis 2 agora, que saiu no cinema. Sim. E eu estava a ver o filme como animador e estava a reparar na quantidade de detalhe que uma pessoa pode atingir para fazer uma expressão sutil que em 2D é simplesmente impossível, porque a partir do momento que começas a criar muitas linhas, perdes a personagem. É uma Sim. linguagem muito mais gráfica. Então é possível pode-se contar a mesma história, mas em termos de acting perde-se muito. Eu estou a falar muito disto agora porque nesta Tem fase, vindo a acontecer, tem sim. estado a vivenciar mais isso agora, não é? Sim, em termos de animação, o que eu acho mais piada agora e que me foco mais é o acting. E tenho percebido que se calhar a ferramenta 2D atingiu um limite, que eu não consigo explorar mais subtileza ou nuance. Há uns anos Que, atrás era ao contrário, não é? sim, mas agora Tu quando olhavas para o Toy Story 1 ou o Buzz eh, Life e que pensavas assim, bem, sentia-se que não havia suficiente controle. Mas depois, pois, até quando fiz o teste para o 11 Second Club, que era um rig muito antigo, mas mesmo assim já conseguia atingir certas subtilezas que em 2D não consigo. E é só por uma questão de gráfica, não é mais nada, é porque não se pode explorar tanto a expressão. pois, Mas depois, quando perguntas o que é que eu gosto mais de animar, o que é mais, como é que se diz? Não é confortável, mas enjoyable. É 2D, sem dúvida. Porque Uhum. 2D eu estou a desenhar linhas eu preciso de uma pose e faço o rough em 30 segundos, enquanto em 3D tu tens que mover o pulso, mover a Sim, anca, demora muito mover. mais. E não se consegue ter uma. Não consegues. É quase como estás a interagir em câmara lenta quando estás a animar em 3D. Queres uma pose, demoras 5 minutos para ter uma boa pose. Em 2D faz um rough com algumas linhas e demoras 30 segundos. Podes Sim, explorar mais ideias mais rápido, acho eu. sim. Por isso é que muitos Exato. animadores 3D, antes de fazerem as suas animações, fazem primeiro uns thumbnails. Pois, exato, Pois, é fixe. completamente mesmo. Se eu agora fosse animar em 3D, provavelmente ia fazer o rough em 2D e Uhum. depois Depois aplicar as animavas. escolhas em 3D. E não é por nada, é só pela. Parece que cada pose tens 50 controles para mexer, em vez de fazer umas Pois, linhas. pois. Infelizmente, Não é tão natural, no fundo. não é Sim, intuitivo, não é sim. intuitivo, não é Intuitivo. intuitivo. Mas em termos de resultado final, o 3D acho que consegues, como Uhum. acting, consegues chegar a coisas muito mais interessantes, infelizmente. É muito E interessante tem, ouvir isso, porque normalmente, para já, há aquela batalha do 2D e do 3D. Ah, yeah. sim. E depois é muito difícil encontrar pessoas que tanto gostem de fazer 2D como 3D. Uhum. E Sim, normalmente quando tens sempre alguém ou é de uma equipa ou é da outra. E todas dizem mal, ai Exato. não, 2D é isto, ai não, 3D é pois, aquilo. pois. É muito Há muita interessante gente, ouvir essa muita perspectiva. gente cá vai ouvir o que eu estou a dizer e vai dizer: é pá, este tipo não sabe o que é que está a dizer. Que tu consegues atingir o mesmo acting em 2D, blá blá. Mas. E já eu falo com muita gente do estúdio que tem opiniões mais preto e branco. Mas para mim, ambas têm coisas muito fixe. Se eu tiver que escolher, escolhia 2D, ainda assim. Se tivesse que ser para o resto da vida só uma. Mas Uhum. espero voltar a animar em 3D e É muito voltar para o interessante saber que 3D. tens essa resposta na ponta da língua, porque eu também gosto de 2D e 3D e estou aqui a pensar o que é que eu iria escolher e eu acho que eu não consigo escolher. Mas Também. a grande decisão final é só porque eu percebi que quando estava a animar em 3D que Demoravas mais tempo. eu não estava como é que se diz? Eu não era tão. Mais uma vez, a palavra enjoy. Não estava. Quando eu estou a animar em 3D, há um certo prazer em 2D Tu gostas de. mais do resultado, não é?
É o mesmo o dia a dia como animador que é mais Dá-te mais gosto. relaxante, dá mais gosto. É só isso. Não tem a ver com o aspecto nem nada disso. A última decisão cai sobre o que é que me dá mais gosto de estar a fazer. E tu também desenhas super rápido, isso é mesmo. Não, É, nada. Eu não sei desenhar. O que tu eu não tens sei o que aí um dom para além do estudo e tudo mais, ainda tens aí um dom e depois ainda mais complementado com o teu sim, irmão, mas vocês os dois são tipo, são prodígios. não. Vocês são mesmo, a Meu irmão, sério. por exemplo, meu irmão sabe desenhar muito bem, mas eu não sei, é tipo, cada desenho é uma luta. Ou seja, o mesmo sacrifício. Em 3D é mais fácil de quando precisas de uma pose final, é muito Uhum. mais fácil de trabalhar do que em 2D para mim, porque para fazer um bom desenho eu perco muitas horas, é muito difícil. Mas em termos de explorar ideias de acting, o Uhum. 2D é muito mais rápido. Mas quando tem a ver com desenhar, é uma dor de cabeça gigante para mim, essa parte. Eu não E desenho assim tão bem. quando, Queres- quando acontece assim, eu, por exemplo, tenho isso, e por isso é que eu estou-te a perguntar. Às vezes surgem aqueles momentos em que nós ficamos bloqueados, não nos sai nada, Yeah. queres fazer uma pose, vais à internet, Pinterest, ver coisas para ver se sai qualquer coisa e não sai. Isso Yeah, também te yeah. acontece? Ou... É, boas vezes mesmo, que estou tipo à volta de uma animação durante até 2 dias e não há nada de jeito, há uma pause. Mas acho que a melhor ideia para quebrar isso é mesmo ver referências, vídeos Uhum. e GIFs. Às vezes pesquisar um GIF sobre uma Yeah. expressão que queiras ou algo, ou até filmar-te a ti mesmo e acaba sempre por aparecer qualquer coisa que tu não estavas a pensar que é mais interessante. Mas oh, muitas vezes não há tempo que a produção está a chatear e acaba-se por ter Uhum. escolhas menos interessantes. Mas isso é a grande luta do pessoal todo, dos animadores todos. É que há momentos, há planos que parece que não interessa quanto tempo é que estás à volta do plano, não consegues fazer nada de jeito. E depois há outros que fazes muito rápido. Yeah. Isso é Sim, muito bom. depende para onde se estiver Essa é a virado. primeira. É um bocado estranho, mas funciona um bocado aleatoriamente às vezes. Não sabes porque é que estás encravado num plano durante tanto tempo. Muito bem. Mas há outra forma também. Podes sair à noite, beber uns vodkas, tentar às 4 da manhã vais para a cama e depois acordas muito cansado de ressaca, mas o teu cérebro teve um reset. Está a mil, tem as ideias todas. Sim, às vezes ajuda. Pode parecer que eu estou a dizer uma piada, mas É fazer verdade. qualquer coisa, tipo quebrar a rotina, bué, ou fazer qualquer coisa marada, porque Pronto, parece que olha, o teu estou a dar cérebro bons vê conselhos. muitos bons conselhos. Não, a ideia de trás do conselho é Já sabem, tentar. a ideia atrás do conselho é andar sempre com uma garrafinha de vodka no bolso. Não. Depois Essa não é. conseguem. É tentar quebrar a rotina porque pode estar demasiado focado num plano, sempre, com a cabeça a pensar naquilo sempre, e não se consegue nada de novo. Mas se uma pessoa tentar quebrar e fazer qualquer coisa diferente e voltar depois a seguir para o plano, muitas vezes vês rapidamente o que é que está mal, consegues ver logo, que estupidez, vou mudar isto ou aquilo. E tens assim alguma inspiração de filme, assim, algum filme que sirva mesmo como inspiração, tipo, ou um 3D, ou um 2D, tipo DreamWorks, Yeah. De- Disney? Tens assim algum filme que te sirva de influência existe inspiracional? Depende mais ou menos em termos de linguagem de cinema, por exemplo. Eu gosto muito de filmes como Akira, já cenas old school, mas a escolha do enquadramento Que engraçado, eu não achei piada nenhuma ao filme, eu prefiro mil vezes a. Ah, espera, estamos a falar de quem? Ana, o que é que tu estás do a quê? dizer? Espera, espera, Não, espera. não, Estamos a falar do, ah, daqueles desenhos animados ou estás a falar do realizador? não, estou a falar da Ah, animação Akira, da Sim, longa-metragem ok. Akira. Sim, sim, então estava certo o que eu estava a dizer. Eu É, gosto muito mais da banda desenhada e de como eles contam a história na banda desenhada do que na animação. claro, pronto. não, sem dúvida alguma que a banda desenhada é melhor, mas a cena é a linguagem de cinema. Uhum. Acho muita piada às escolhas de Akira, não só, mas o Akira depois houve outros filmes a seguir que têm um bocado a mesma leitura, Uhum. mas são filmes dos anos 80 japoneses Uhum. que acho muita piada. Mas mais uma vez, inspiração em termos de como contar uma história cinematograficamente. Mas depois, se vamos Uhum. falar de inspiração no que diz respeito, por exemplo, a acting, como animador, que filmes é que eu gostaria é que eu vou buscar ou que eu vejo tipo cada 4 meses ou 6 meses e acabo sempre por ir parar a filmes da Disney e até os recentes, por exemplo, Tangled e Sim. Moana.
Embora aquilo seja um bocado formulaico, no certo sentido, eles animam com uma fórmula. Há certos planos do Tangled, da personagem, que são mesmo do melhor que há em termos de animação, de acting. É um bocado de animação de Disney, mas por exemplo, depois tens o Incríveis, que tem também planos muito bons, a Pixar abusa bué também, e acabo sempre por ir aos mesmos Incríveis ultimamente, e o Moana e Tangled, que são filmes um bocado guilty pleasure. No certo sentido, aquilo não são os meus filmes preferidos, tenho que explicar aqui, mas são os filmes que eu acabo por ir sempre ver. Que nível técnico da animação tão fixe. É um prazer para mim. Eu lembro-me de estar a ver Moana e estar a ser um deleite como animador. Há muitos planos normais, mas depois cada 5 minutos há um plano daqueles de man, isto ultrapassa, nem sei como fazer. E depois, ainda mais além disso, depois há, por exemplo, filmes do Miyazaki como A Viagem de Chihiro ou algo do género, que são os filmes em termos de história e do universo, são sem dúvida os meus preferidos, mas não tanto o acting. Embora funcione, é o suficiente para a animação do Miyazaki, funciona muito bem para os filmes dele, mas como animador de acting acaba por não ter o suficiente, não é tão prazeroso ver. Mas em termos de história e da forma de contar uma história, acho que o Miyazaki acaba por ser a melhor referência. É capaz de ser uma resposta muito comum, não é muito original. Não, acho que até foi uma resposta bastante completa, deste bastantes exemplos. Para quem tem bom gosto. Sim. Muita gente, se eu disser a muita gente que gosta de Tangle, eles podem pensar, ok, nunca mais vou respeitar esta pessoa no que diz respeito a filmes bons ou não. Tanto que o Tangled vai muito na onda da animação tradicional da Disney, da Pequena Sereia. Sim, muito mesmo. Filmes clássicos. E ainda assim é interessante porque o Tangle tem as escolhas de acting mesmo muito boas, mas depois quando eu vou à Pequena Sereia, que a animação tecnicamente não é assim tão boa, tecnicamente falando, há qualquer coisa no desenho das personagens que parece muitas vezes que tem mais vida, é difícil explicar. Eu tive aqui agora há pouco tempo, houve uma exposição da Disney em Madrid e havia um desenho da Pequena Sereia do Glen Keane e, man, aquilo são só linhas de papel, de lápis num papel, mas o raio da personagem, só no desenho, tinha tanta vida e tanta energia que o 3D não consegue. Tu não consegues ter um frame. Não sei o que é que o 2D tem. Não tem tanta subtileza, mas se o desenhador for bom, num desenho consegues ter mais vida. Não sei explicar. É estranho. Não sei explicar. Movimento, é força, é tudo. Está ali tudo num desenho só. É mais direto ao ponto. As escolhas das linhas são mais intencionais. Intencionais, sim. Em 3D tens muita informação, é mais difícil ser tão claro na ideia, mas depois quando metes um play e a nível de detalhe consegues ir muito mais longe no 3D. Pois. É difícil para decidir entre os dois. Cada um tem os seus prós e contras. Mesmo, sim. E ainda tens o stop motion. Pois bem, o stop Isso motion é uma conversa à parte. É mesmo, para mim, a maior parte que eu vejo o pessoal animar em stop motion e penso, mas como é que raio eles fazem isto? há filmes agora a sair com. Mas eles agora já metem muito 3D pelo meio, ou simulam primeiro as coisas em 3D, depois imprimem em 3D. Ok, está cheio de truques. Ainda assim, pá, vejo planos de quando eles estão a animar. Aqueles vídeos que a gente vê do animador a animar. Sim, é impressionante. E é chocante porque tem uma noção muito boa do qual vai ser o resultado final, com ou sem ajuda de 3D, seja o que for, que eu não conseguia nunca. Era fixe tentar um dia, porque de certeza que se aprende qualquer coisa. É tudo uma questão de prática, digo eu. Sim, deve ser truques, mais uma vez, que vais ganhando e que depois consegues aplicar. Mas gostava de experimentar, a ver se dava para aplicar as mesmas ideias. Eu acho que é fixe no stop motion é que tu tens mesmo a percepção de estar ali, tens ali o personagem. Mesmo. Às vezes parece que tu consegues ver um movimento, não sei. É quase como se o personagem sugerisse o movimento porque ele está ali. Começas o primeiro movimento. No stop motion é como animar em straight ahead. Essa é que é a questão. Eu não sou nada um animador straight ahead. Nós temos um supervisor de animação que é o Vitor, anima em straight ahead, ele está sentado ao meu lado.
e às vezes ele anima planos em meia hora, em straight ahead, sem sequer pensar muito, e eu fico chocado porque eu não consigo nada. Todos os meus planos são extremamente planificados, Sim. não há acidentes. Quer dizer, há alguns acidentes, Coisa mas é assim, eu não sou exímia em animação nem nada disso, não me considero maravilhosa a animar, mas uma coisa que eu descobri, ou que eu acho, pelo menos para mim, é que animar em straight ahead é muito mais rápido, é. mas depois se a pessoa tiver que voltar atrás e tiver que corrigir, dá muito mais trabalho, do Muito que mais se animares trabalho. primeiro, pose to pose. Sem dúvida, mas consegues há um lado bom do straight ahead que é que geralmente traz-te qualquer coisa que tu não ias naturalmente em pose to pose pensar, porque mais uma vez é essa questão de sugerir o movimento. Estás a fazer um frame, vais para outro seguinte e começas a ver coisas interessantes a acontecer e exploras cenas que não farias naturalmente. Mas corrigir straight ahead é o caos, é um bocado caótico. Mas há pessoal que faz isso muito bem, fogo. Há pessoal que lá no estúdio anima em straight ahead e parece que já tem tudo no cérebro delineado. São muito rápidos mesmo. Ok, malta. Foi um prazer. Obrigada. Inspirador. Então é isso, malta. Aviso só que este podcast foi gravado em 2018, por isso as vagas em Ink and Paint e Shadow and Lighting que o Sérgio referiu já não estão disponíveis, com certeza. Mas fica aqui uma boa dica para quem quiser entrar nesta indústria e esteja com alguma dificuldade, já que são áreas que, pelos vistos, não são tão competitivas ou pelo menos não têm tantos artistas a concorrer. Alguns dos trabalhos mencionados neste podcast vão estar na descrição, por isso tem uma vista de olhos por lá. Até ao próximo podcast!